Fala moçada, aqui é o Lucas do Universo Antares para o resumo do canto 18. No canto 17 a gente viu uma longa disputa pelo corpo do Patroclo, cuja armadura e as armas foram levadas para Troia, né? Mas o corpo em si acabou ficando com os aqueus mesmo, né? Pelo menos isso que a gente viu no final ali, né? E agora a gente está na expectativa aqui da notícia da morte dele chegar até o Aquiles, certo? Então, bora lá. Canto 18. O canto 18 começa justamente com o Antíloco indo procurar o Aquiles para contar sobre o Patroclo. E é curioso que o Aquiles, desde o canto 1, era sempre chamado de Pés Velozes. E agora, veja o que o texto diz aqui, ó. Antíloco de Pés Velozes dirigiu-se como mensageiro a Aquiles. Então, para levar essa terrível notícia até o Aquiles, é o Antíloco que recebe aquele epíteto, né, dos Pés Velozes. E o Rapsodo conta que o Aquiles nessa hora já estava pressentindo que algo ruim ia acontecer, e ele chega até a cogitar que o pior mesmo teria acontecido, né, que era o Patroclo ter desobedecido, ter descumprido ali o trato entre eles, né, indo até atrás dos troianos e sido morto pelo Heitor. E aí chega o Antíloco já chorando muito. Ele conta a bomba ao Aquiles. Ele conta inclusive que o Heitor ficou com a armadura dele, com as armas também, né, que estavam com o Patroclo. E o que vem a seguir é uma cena bem atípica para quem não tem pelo menos um pouquinho de intimidade com a Bíblia, que é uma tradição que a gente vê nas escrituras, por exemplo, dentre os hebreus, para demonstrar a dor do luto, né, ou alguma outra tristeza muito profunda, assim, né, que era basicamente se vestir de pano de saco e se sujar com cinzas, né, que é exatamente o que o Aquiles faz aqui. Ele se joga nas cinzas, né, o texto diz que ele ficou estatelado nas cinzas, mas ele faz mais do que isso. Ele joga antes ali, ele joga cinzas sobre os cabelos, né, ele também arranca os cabelos pelas raízes e tal, né, com as mãos. Essa é a forma com que ele expressa ali a sua tristeza, o seu desespero diante da morte do amigo, né? Da certeza da morte do amigo. Outra coisa que acontece aqui é que as escravas que o Aquiles e o Patroclo também, né, tinham tomado aí ao longo do caminho, ao ouvirem sobre a morte dele, também se lamentam bastante. Acho que até aqui isso aqui dava um tópico interessante para discutir, né? E o narrador aqui ele disse que o Aquiles soltava gritos medonhos, assim, de dor, né, pela morte do amigo, ao ponto em que a mãe dele, a deusa Tétis, lá das profundezas do mar, ela ouviu. Na verdade, várias deusas ouviram e foram lá rodear a Tétis, né? A Tétis, junto com essas outras deusas, vai até o Aquiles. O Aquiles tem uma fala bem triste para Tétis, dizendo que ele não queria nem viver mais, né, a não ser que ele conseguisse vingar a morte do amigo matando o Heitor. E a Tétis tá toda chorosa ali também, né? Ela responde que se ele fizesse mesmo isso, o destino dele também viria muito depressa, porque logo que ele conseguisse matar o Heitor, a morte dele não ia tardar muito. Ele responde que se fosse para ser assim, que fosse, né? Porque ele não podia aguentar aquilo sem fazer nada. Ao contrário, ele queria optar então pela vida de um glorioso nome, né? Ao invés de uma vida longa e tranquila, ele opta então pelo destino que já estava traçado, que eles sabiam, que é de uma vida curta, mas de glória, né? A Tétis nessa hora parece aceitar a situação, mas ela diz que ele não pode fazer nada sem a armadura dele, né? Sem as armas. Então ela mesma se prontifica já a ir até o Hefesto, que é um deus ferreiro, e dele trazer armas novas, armas mais poderosas, né? Ela pede para ele aguardar que as armas fiquem prontas e vai embora. Quando a gente volta lá para o campo de batalha, a gente vê que não adiantou muita coisa no fim do canto 17, que era o que a gente sabia até aqui do campo de batalha, os aqueus terem conseguido ficar com o corpo do Patroclo, porque agora outra vez o jogo virou, os troianos foram para cima deles com toda a força e recuperaram de novo o corpo, né? A deusa Hera manda então a Íris, que vai ao encontro do Aquiles para dar um recado, que era para ele voltar imediatamente à batalha, que se ele não fizesse isso, provavelmente os troianos iam ficar com o corpo em definitivo agora, né?
Mas quando ele ouve isso, ele explica a situação, né? Que ele tá sem as armas, tá sem armadura. Só que a Iris insiste, né? Fala, não, você tem que ir de qualquer forma, vai para lá. E ela deixa ele lá. Então ele resolve ir, né? Parece que ele não tem opção. Ele não quer afrontar os deuses. E ele chega até bem perto lá da vala. Ele não chega a entrar na batalha, não vai até os aqueus. Mas ele chega lá perto da vala e começa a gritar. Ele dá 3 brados muito fortes, muito amedrontadores, que realmente fazem os troianos ficarem com medo, né? E eles já entendem o que aquilo significa, né? A volta do Aquiles finalmente vai acontecer. Até os cavalos dos troianos ficam com medo nessa hora. Parece que o Homero ele gostava bastante de cavalos, né? Ele sempre faz essas descrições aí com cavalos. Isso aqui, né? Essa situação dos gritos do Aquiles e o medo dos gritos por parte dos troianos, por si só isso já é o suficiente para que os aqueus consigam retomar o corpo do Patroclo, dessa vez em definitivo mesmo. E assim o Aquiles consegue ver finalmente o corpo do amigo, né? O Aquiles chora tanto, de forma tão emocionada assim, quando vê o corpo, que os aqueus eles precisam dar uma pausa no combate. A Hera imediatamente faz com que o sol abaixe, né? Faz com que escureça, e os troianos também aproveitam para fazer uma reunião ali, né? Vocês lembram que toda vez que escurece, anoitece, eles param a guerra, né? Então os troianos, sem nem se sentar, eles param ali aterrorizados com a volta do Aquiles e fazem uma assembleia. E a gente vê de novo o Polidamante, fazia tempo que não aparecia nos resumos aqui. Ele faz um grande discurso explicando que a coisa ia ficar muito ruim para eles com a volta do Aquiles, a não ser que eles voltassem imediatamente lá para dentro das muralhas de Troia. Ele explica mais um monte de coisa lá, só que o Heitor ele não gosta nada dessa ideia. Ele diz que não, ninguém vai obedecer o que ele está falando, mas sim o plano que ele mesmo vai dar em seguida, né, as orientações que ele vai dar, que basicamente era eles jantarem, descansarem até o amanhecer, se arrumarem de novo com as suas armaduras e atacarem novamente. Não tinha nada demais ali, né? Ele só não queria sair dali. Os troianos aplaudem o Aquiles, né? E nessa hora o Rapsodo chama todos eles de burros, né? De estultos, e diz que eles estavam todos sem juízos porque a Atena tinha tirado deles o juízo, né? A gente não tinha tido nenhuma prova disso antes, mas ele fala isso aqui. Enfim, quando eles jantam e descansam, ou melhor, enquanto eles estão fazendo isso, por toda a noite os aqueus só choram e se lamentam. Eles também preparam o corpo do Patroclo para os ritos funerários da época lá. E daí o texto nos leva até a Tétis, a mãe do Aquiles, né, que chega até o Hefesto, o deus ferreiro, explica a situação toda para ele e pede uma nova armadura, as novas armas para ele. O pedido dela é atendido imediatamente pelo Hefesto. Aí vocês têm ali uma longa explicação de tudo que ele está fazendo, o simbolismo ali por trás das armas, né, principalmente do escudo, né, tem muita discussão sobre isso. E o canto 18 termina com o Hefesto finalizando, né, o serviço ali, entregando todos os objetos para Tétis, e a Tétis pega aquilo ali e sai voando de lá, né, vai embora rapidinho. É assim que termina o canto 18, né? Agora, então ela vai levar essas armas, essas ferramentas todas pro Aquiles e o bicho vai pegar. Então fique de olho no canal mais uma vez e nos vemos no canto 19.